Olá, seja bem-vindo ao Latitudes, o seu magazine de África em Portugal. Para começar, hoje trazemos jeitos de cantar diferentes na capital portuguesa. Lisboa é uma terra de muitos cantares, entre cantares alentejanos, que de vez em quando sobem à capital, e o fado, que aqui permanece sempre. Há também cantares de cabo-verdianos. Aqui, na ex-capital do Império, muitos cantores cabo-verdianos fixaram-se e agora homenageiam a cidade acolhedora num CD com o sugestivo título Lisboa nos cantares cabo-verdianos. Casada com o Rio Tejo, Lisboa é musa inspiradora de escritores, declamadores, mas igualmente de trovadores, que aproveitaram a luz da capital para dar asa à imaginação. De Lisboa, muito se escreveu. Das ruelas entrecortadas de escadinhas, escondem-se verdadeiros tesouros literários. Fernando Pessoa, Sete Queiroz ou ainda Camilo Castelo Branco. Todos deram voz e exaltaram a cidade lisboeta. Para além do oceano, também os cabo-verdianos elogiaram esta metrópole, considerada uma cidade acolhedora. Quando a chuva acabar. Rui Machado é cabo-verdiano, mas vive em Lisboa há várias décadas. Quis também ele homenagear a cidade considerada a mais mestiça da Europa. Compilou há 6 anos o CD Lisboa nos cantares cabo-verdianos. Comecei a fazer algumas pesquisas e identifiquei para cima de uma centena de canções cabo-verdianas que faziam referências a Lisboa. E achei tão interessante que Lisboa aparecesse citada tantas vezes na música cabo-verdiana como nenhuma outra cidade, até mesmo as cidades de Cabo Verde, até mesmo Mindelo, que é a mais cantada das cidades do arquipélago, não aparecia tantas vezes. A repetição do tema serviu de pretexto para compilar um CD. A pesquisa levou Rui Machado a vários pontos estratégicos. Os arquivos históricos de São Vicente e da cidade da Praia detêm verdadeiras relíquias da música de Cabo Verde. Penso que foi a cidade que melhor acolheu os cabo-verdianos e é a cidade onde eles mais se sentem em casa. Os cabo-verdianos, como disse, quando não podem passar férias a Cabo Verde por razões económicas ou razões de tempo, então vêm até Lisboa, que já é meio Cabo Verde. E no meio da comunidade cabo-verdiana aqui, que vive aqui, sentem-se quase como na sua terra. Cabo-verdianos que vivem na capital portuguesa, cabo-verdianos emigrados fora do país. Muitos se reúnem em Lisboa para ir de encontro às raízes. Ao ouvir as músicas deste trabalho, percebemos que existem sítios emblemáticos, locais de reencontros. A Praça de Camões, o Rossio, a Feira do Relógio, Fátima ou ainda os estádios de futebol são disso exemplo. Dedicada à divulgação da cultura cabo-verdiana, Rui Machado aliou a carreira na engenharia à promoção de vários trabalhos discográficos, todos eles dedicados ao arquipélago cabo-verdiano. Quando estava a trabalhar, fui em serviço muitas vezes a Cabo Verde. Além de ir em férias, também ia em serviço. E comigo iam estrangeiros da empresa com que eu trabalhava, não é? E levava-os sempre a ouvir música cabo-verdiana. Muitas vezes levei-os a ouvir a própria Cesária, que na altura não tinha a projeção que tem hoje. E todos me diziam que essa música tem condições para ser uma música universal. É pena que esteja aqui confinada a Cabo Verde. E eu sempre sonhei, sempre pensei, um dia quando puder, hei de fazer qualquer coisa para divulgar a música a nível mundial. Muitos foram os artistas que contribuíram para esta homenagem. Maria Alice, Bana, Hilde Lobo, Dani Silva ou ainda Titina deram voz à que é considerada a 11ª ilha de Cabo Verde. Todos falam lá em Cabo Verde, ao domingo todos estão com o rádio na mão a ouvir o relato, quer dizer, há um sentido português muito grande e de amizade a Portugal. Todos que vêm de fora sentem-se bem em Lisboa. Eu pessoalmente, quando estou fora, na Holanda, na Argentina, em qualquer parte do mundo, quando chego aqui no aeroporto eu respiro tranquilidade, estou em casa. De Cabo Verde a Lisboa, muitas são as ligações. A música é uma delas e nada melhor que mostrar essa união através da voz de quem mais agradece à capital portuguesa pela sua hospitalidade.